Boa noite a todos e a todas. Me permitam sintetizar os cumprimentos e deixar com que a prestigiosa liturgia do cargo de governador do Estado possa fazer os devidos cumprimentos representativos aqui nessa noite especial, mas não posso deixar de saudar aqui o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rafael Lara, saudar o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Leandro Crispim, saudar nosso Procurador-Geral de Justiça, Ciro Terra, uma saudação ao nosso Secretário de Relações Institucionais, Armando Virgílio, em nome de quem eu cumprimento a toda a equipe que tem constantemente aperfeiçoado os mecanismos dessa importante secretaria e dado a ela a eficiência que todos nós desejávamos. Saudar a todos os advogados do nosso governo, na pessoa do brilhante e competente doutor, nosso Procurador-Geral, Rafael Arruda, e os nossos deputados aqui presentes, deputado Thales Barreto, deputado Virmondes Cruvinel e Hamilton Filho. Eu ouvi aqui atentamente a fala de todos que me antecederam e também, assim como nosso presidente Rafael, resolvi deixar de lado todas as frases e argumentos que havia construídos do ponto de vista mais técnico desse momento e desse ato de hoje. E trazer aqui um componente da minha seara, o componente um pouco mais político desse evento. O governador Caiado, apesar de ser, e sempre faz questão de propagar, um médico competente, apaixonado pela medicina, mas é um homem cuja família foi precursora da advocacia goiana. Seu avô, que também foi senador por Goiás, foi fundador do centro acadêmico da mais prestigiosa faculdade de advocacia deste país, a Faculdade do Largo São Francisco. O seu pai foi também advogado, e advogado, Ana Vitória, nós já comentamos sobre isso, em uma época de muita dificuldade, em uma região do nosso estado, até então, bastante necessitada de desenvolvimento e de pouquíssimos advogados. O pai do governador talvez até teria um sentimento de ser médico, mas o seu avô impôs a ele e a todos os irmãos a obrigação de se tornarem advogados em razão do momento vivido pelo país, que necessitava de pessoas que pudessem lutar pelas garantias individuais. Estou aqui roubando um pouco de um discurso que o governador deveria fazer. Mas, então, o compromisso que o governador tem com essa categoria é inegável, é inquestionável e remete aos seus antepassados, à sua história e à história da sua família. Coube agora a Ana Vitória dar sequência nesse trabalho familiar, nesse talento, nessa dedicação e nesse legado. Mas, governador, eu me lembrava que em 2018 estávamos nós em um debate lá na Ordem dos Advogados do Brasil. E se eu não estou enganado, até então, a OAB jamais havia promovido um debate entre governadores. Eu não me lembro de, em nenhuma das eleições anteriores, ter presenciado ou ter sido noticiado que a Ordem havia promovido um debate. E ali ficou muito claro para nós que a razão daquele debate era exatamente o rombo ou não pagamento milionário do governo do Estado há mais de 10 anos dos honorários dativos. Esse foi o tema
principal. E por uma ironia do destino, o nosso adversário naquela época era exatamente um advogado. Por que que isso aconteceu? O governador ganhou as eleições, em 2019 recebeu o Estado com 2 folhas de pagamento atrasado, com mais de 10 bilhões de reais de atraso com fornecedores, com a saúde colapsada, faltando remédio lá para o hospital materno-infantil, com as escolas caindo na cabeça dos alunos e dos professores, com a segurança pública também em colapso, as pessoas não podiam andar nas ruas, andar de caminhonete em Goiânia, então, a chance era zero, porque, com toda certeza, você seria assaltado em algum momento. Depois veio a pandemia. Tudo isso trouxe aí uma série de dificuldades para que o governador pudesse cumprir aquele compromisso que todos nós havíamos assumido em 2018, naquele debate. Mas eu sou prova na Vitória Muito Mais, está aqui o nosso ex-presidente, a quem também rendo as homenagens, querido amigo Lúcio Flávio, que esse foi um compromisso que o governador jamais se afastou, e cobrava e cobra constantemente de todos os seus auxiliares. Está aqui o nosso secretário de Economia, que esse dia de hoje chegasse o mais rápido possível, para que a gente pudesse ver aí aqueles que trabalham de uma forma solidária, com espírito público, com espírito solidário, terem aí os seus compromissos do Estado honrados. Hoje, Goiás vive um outro cenário de equilíbrio fiscal. É o Estado que tem a maior solidez fiscal desse país, é o Estado que tem a melhor segurança pública do Brasil, que recebeu bilhões de reais de investimentos, é o Estado que mais regionalizou a saúde, é o Estado número 1 do IDEB da educação brasileira, é o Estado que tem a maior rede de proteção social do Brasil, e tantos outros investimentos. E eu costumo, nas entregas de obras e em alguns outros eventos, comentar com o governador e fazer uma pergunta que eu faço questão nessa noite, governador, de fazê-la também. Eu fico tentando entender o que faziam com o dinheiro do Estado de Goiás antes do governador Ronaldo Caiado. Não pagavam os salários. Imaginem vocês, se não pagavam os salários dos servidores, o que pensar que iriam pagar os honorários dos advogados ativos? Isso era algo que existia no orçamento do governo, apenas de forma fictícia. Jamais era utilizado. Era sempre o principal parte do orçamento a ser contingenciada. Vejam vocês que não falta dinheiro para nada no nosso governo e no nosso Estado. O governador é o governador da segurança pública? É o governador do primeiro lugar no IDEB da educação do Brasil? Mas eu digo sempre, que o legado que o governador Caiado deixará para o nosso Estado é a mudança das práticas administrativas, é a mudança da cultura da gestão pública, que, se Deus quiser, e com a sabedoria do povo goiano, jamais vai retroagir, jamais vai voltar a essa época que nós vivemos. Esse evento representa muito isso, governador. A mudança de um Goiás até 2018 e de um Estado a partir da sua gestão. Hoje, talvez, podemos considerar como mais uma ação daquelas que eram tidas como impossíveis, porque várias aí, investimentos, ações, diziam, não, governador, isso é impossível de atender, isso aí deixa para lá, que isso não é prioridade, mas o governador, sempre que instigado às ações impossíveis, ia lá e resolvia. Semana passada,
nós lançamos o Distrito Industrial de Aparecida, que foi desapropriado pelo governo do estado e não foi pago no ano de 2006. Já está lá com as obras de infraestrutura entregue. Infelizmente, Thales, a única coisa que eu acho que não vai dar tempo para o governador das causas impossíveis é fazer o Vila Nova subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo sendo esmeraldino, governador, se o senhor me der a confiança aí da sua sucessão, eu vou tentar resgatar esse compromisso e poder atender uma parte significativa do nosso estado que gosta de sofrer no futebol. Mas dizer que nós tivemos na semana retrasada, se eu não me engano, aumentando em mais de 5 vezes o valor do orçamento para pagamento de RPVs, saindo de 4 ou 6 milhões, se eu não me engano, que era destinado no orçamento, para 27 milhões de reais por mês para pagamento desse recurso de pequeno valor. Os precatórios, da mesma forma, com critérios, com transparência, buscando aí o mais rápido possível alcançar o equilíbrio e a justiça do pagamento daqueles que de alguma forma precisam, merecem receber os recursos que são oriundos de precatório. De forma que eu quero aqui parabenizar o nosso governador Ronaldo Caiado, parabenizar o nosso presidente Rafael Lara, parabenizar o ex-presidente Lúcio Flávio, doutora Ana Vitória, que todos se empenharam ao longo desses anos, a Serinte também, que vem inovando e que vem cada vez mais aperfeiçoando esse processo para facilitar a vida do advogado, né, que tem aí tantos afazeres e que não pode perder o seu tempo na burocracia para poder receber aquilo que lhe é de direito. Dizer que o Estado de Goiás não vai andar para trás. O governador Ronaldo Caiado estabeleceu uma virada de página, uma virada de chave na história desse Estado e, com certeza, no ano que vem, no dia 11 de agosto, estaremos novamente aqui para fazer novos anúncios importantes que vão cada vez mais valorizar o papel da advocacia e do advogado do nosso Estado. Um grande abraço a todos vocês.